Olá, sou Wallace da Reality Scan e hoje vou mostrar diferentes métodos de como você pode escalar seus modelos usando o Reality Scan. Neste episódio, abordaremos os métodos mais usados para escalar seus componentes e modelos. Primeiro, falaremos sobre a restrição de distância. Depois, como você pode utilizar a detecção de marcadores e a importação de restrições. Como você pode escalar sua cena usando varreduras a laser, o formato BLK 3D e o georreferenciamento usando o Map View. Observe que modelos georreferenciados são escalados automaticamente. Mas se você não tiver dados de posição do mundo real, você pode usar qualquer objeto medido na cena para escalá-la. Se estamos falando de cenas grandes, é uma boa ideia usar múltiplas restrições distribuídas pelo ambiente. Restrição de distância. A maneira mais simples de escalar uma cena é usando a ferramenta de restrição de distância. Esta ferramenta está acessível na aba Alinhamento, depois indo para Definir distância ou pressionando o F4. Usando esta ferramenta, você pode definir a distância. Esta ferramenta criará automaticamente dois pontos de controle e a distância entre eles. Ao usar esta ferramenta, você vai querer encontrar algumas arestas nítidas, idealmente no chão. No meu caso, eu vou usar as arestas do edifício. Clique em uma aresta e arraste A para outra aresta. Agora, na visualização DS, clique em Distância Zero, que é basicamente a medição que acabei de criar, e defina Definir distância. Você também pode definir o quão precisa você acha que sua medição é na seção Precisão. Observe que esses dois pontos de controle devem ser atribuídos a duas ou mais imagens cada. Vou te mostrar um fluxo de trabalho rápido, o qual recomendamos. Idealmente, você vai querer encontrar imagens onde ambos os pontos de controle possam ser vistos claramente. Não use fotos que estejam ruidosas ou borradas. Selecione a primeira entrada abaixo do ponto zero e, se não vir o símbolo da cor azul perto da foto, pressione Ctrl 1 no teclado não numérico. Agora selecione a visualização 2D e pressione Ctrl 1 para adicionar a cor azul a esta visualização. Você também pode ir para a aba Contexto da imagem para selecionar a cor azul aqui. Pressione o clique esquerdo do mouse no ponto zero para ativar o modo de alvo. Agora eu movo o ponto de controle para uma posição mais precisa e pressiono a seta para baixo para confirmá-lo, enquanto ainda mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado. Se você quiser ser mais preciso, você também pode aumentar e diminuir o zoom usando a roda do mouse. Então, repita o processo para o ponto 1. Vou acelerar para você. Você também pode criar um ponto de controle primeiro, usando uma ferramenta de ponto de controle. Mais tarde, quando você estiver usando a ferramenta de definir distância, seus cliques serão alinhados aos pontos de controle se você os mirar. Apenas lembre-se de aproximar um pouco o zoom para não criar outro ponto de controle por cima. Solte o botão do mouse e confirme a criação. Agora clique em Alinhar imagens para criar um novo componente com escala precisa. Você também pode clicar em Atualizar se quiser apenas mudar a escala do componente já calculado e dos modelos sob ele. Detectar marcadores. Se você quiser pular a criação de pontos de controle, você também pode usar a ferramenta de detecção de marcadores para criar pontos de controle automaticamente. Navegue até a aba de alinhamento e, sob as restrições, selecione Detectar marcadores. Selecione o tipo de marcador, um número mínimo de marcadores selecionados por entrada e as camadas de imagem das quais os marcadores devem ser detectados. Se você já tiver uma restrição medida, pode simplesmente importá-la de um arquivo. É assim que o formato deve se parecer. Eu vou te mostrar como você pode criar um arquivo assim. Este é um exemplo de uso de um separador de espaço. Ao importar as medições, você quer nomear o ponto de controle da mesma forma que estão nomeados na descrição de destino. O Reality Scan os nomeará automaticamente de acordo com seu ID de marcador. A primeira linha é o nome da medição. Você pode nomeá-lo como quiser. Eu nomearei Restrição Frontal. Como meu separador será um espaço, eu não posso usar espaço no nome. A segunda linha é o nome do ponto de controle inicial. A terceira linha é o nome do ponto de controle, que é o ponto final da sua restrição. Eu vou copiar esses nomes do Reality Scan, mas você também pode encontrá-los diretamente nos marcadores impressos. A quarta linha é a distância em metros, que no meu caso é 0,125. Agora salve o arquivo e importe-o como definição de distância com separador de espaço. Observe que, mesmo após a importação, você pode editar esses valores nas configurações. Agora pressione Alinhar imagens para criar um componente escalado. Eu tenho mais uma dica para você. Se você quiser verificar se o componente está escalado, selecione seu componente na visualização DSI. No relatório de alinhamento, encontre Metric. Se o valor for sim, seu componente está escalado. Você já deve saber.
Mas quando você importa seus escaneamentos a laser, isso escalará sua cena automaticamente. Por exemplo, eu tenho um conjunto de fotos sem nenhuma informação de escala, e eu quero adicionar escala a esta cena usando escaneamentos a laser. Após importar os escaneamentos a laser e alinhá-los junto com as imagens, posso criar um componente escalado sem a necessidade de usar restrição de distância ou pontos de controle, usando o formato Leica BLK 3D. De forma similar, assim como com os escaneamentos a laser, podemos trabalhar com os dados BLK 3D da Leica. Vamos importar um arquivo CME como sequência de imagens. Como este pequeno dispositivo possui um paristério de câmeras medido, e também estávamos usando seu modo de grupo durante o processo de captura, após importar um arquivo .cme para o Reality Scan e alinhar as imagens, um componente escalado será criado. Georreferenciamento usando o Map View. Se você sabe onde seu objeto está ou pode encontrá-lo usando um aplicativo de navegação, você também pode georreferenciar seu objeto usando o Map View. Abra o projeto no Reality Scan. Dê zoom para sua localização usando o Map View. Ative a ferramenta de pontos de controle pressionando F13 e defina pelo menos 3 pontos de controle no solo. Agora preciso atribuir fotos aos pontos de controle correspondentes na visualização 1DS. Farei isso clicando no ícone de mais perto das fotos. Usar o método do símbolo de mais não será tão preciso quanto verificar cada ponto através da visualização 2D, como mostrei anteriormente usando o método de escala de restrição de distância, mas é ótimo quando você precisa de um resultado rápido. Agora selecione o ponto 0 na visualização 1DS e tente atribuir o ponto à mesma localização usando o Map View. Basicamente, estou tentando selecionar os mesmos pontos de controle no solo no Map View que eu usei anteriormente na visualização 3D. Em seguida, repita o processo para o ponto 1 e o ponto 2. Agora, quando eu terminar, vou pressionar Alinhar imagens para criar um novo componente escalado. Nesse processo, o modelo também será georreferenciado. Essa opção é ótima quando você precisa posicionar aproximadamente seu modelo no mapa e não possui outros dados, como pontos de controle no solo ou dados de GPS. Observe que você só consegue definir as coordenadas x e y usando esse método, e a altura sempre será definida como 1. Mas você pode alterar esse valor nas configurações posteriormente, se souber a altura acima do nível do mar. Então, é assim que você pode escalar seu modelo no Reality Scan. Tenha em mente que existem ainda mais métodos, como o uso de XMPS, GCPS, registros de voo e muito mais. Para mais informações, acesse nossa seção de ajuda pressionando o F1 dentro do Reality Scan e pesquise por escalonamento. Eu sou